começo com o clássico de hoje. Tem Botafogo e Fluminense, 9 da noite no Sport TV. O jogo vai ser no Newton e é pra lá que eu vou. Cadê? Pedro Neville está aqui trazendo as informações das duas equipes. Primeiro, Botafogo. Pedrão, tudo bem? Tudo bem, Escobar? Como é que você está? Boa tarde, amigo. Boa tarde para você que está nos acompanhando no Globo Esporte. Botafogo vem num momento totalmente diferente do Fluminense, né? Um clássico com equipes com momentos totalmente diferentes, especialmente para o treinador do Botafogo, Renato Paiva, que tem sido bastante criticado pelo torcedor. Essa pressão aumentou depois da derrota na quarta-feira pela Libertadores. Então, o Botafogo, que ficou numa situação complicada ali, viu o torcedor aumentar a pressão, inclusive para cima do John Textor. Algum torcedor vazou o telefone dele entre torcedores do Botafogo, muitas mensagens para o celular do John Textor, dono da SAF do clube, que teve que trocar de número. Então é nesse cenário que o Botafogo enfrenta hoje o Fluminense. O Botafogo que deve ter o retorno do Jair. O Jair, que vinha com dores no tornozelo direito, ele deve voltar ao time e assim deve estar a escalação para o jogo de logo mais contra o Fluminense. John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Arthur, Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. Time do Renato Paiva que, por enquanto, tem 33% de aproveitamento desde que chegou, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Escobar. O Botafogo precisa se recuperar e o Flusão embaladão, né? Embaladão, desde que chegou o Renato Gaúcho. O Fluminense está invicto, vem com 4 vitórias e 2 empates nessa nova passagem de Renato Gaúcho, a 7ª dele pelo Fluminense, e durante a semana ele aproveitou para treinar os titulares. Os titulares ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para o Chile, apenas os reservas, e lá o Fluminense conseguiu um empate importante para se manter na primeira colocação do Grupo F da Sul-Americana, 1-1 com a União Espanhola. Então o grupo ficou, e a única dúvida no time deve ser a presença ou não do Hércules. Ele tem uma suspeita de conjuntivite, se não participar do jogo de hoje, entra o Nonato. Vamos então à escalação do Fluminense, Escobar. Temos aí na tela time com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René, Martinelli, Hércules ou Nonato, Ganso, Canóbio, Arias e Cano. Expectativa então para um bom jogo aqui no estádio Newton Santos. A bola rola às 9 da noite, como você falou, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vai ter transmissão do Sport TV e do Premier, viu, Escobar? Beleza, um clássico muito esperado, como você disse, o Botafogo tem que se recuperar. O Fluminense não vence, o Botafogo perdeu os últimos 7 clássicos, então todo mundo muito motivado para esse grande clássico Botafogo e Fluminense. Lembrando mais uma vez, 9 da noite ao vivo no Sport TV. Muito obrigado, Pedro Neville, direto do Newton, o estádio Newton. De polícia no Botafogo, Textor fecha negócio. Fala galera, eu sou o Alan Santos e estou na noite desta sexta-feira trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Antes da gente partir para as informações do mais tradicional, eu tenho um pedido que eu faço aqui todos os dias para você. Deixe o seu like, o like é muito importante, tem um botão aqui de like, aqui embaixo tem um botão também de inscreva-se, você pode se tornar inscrito do BTB Esportes. Você que caiu aqui de paraquedas no BTB Esportes e não conhece o nosso canal, nós estamos sempre em cima do lance, sempre ali com o Botafogo, seja na chegada de jogador, seja em transmissão de jogos, seja em zona mista e coletiva, a gente está sempre muito em cima do lance. Beleza? Por isso eu conto com a sua ajuda, conto com o seu moral, deixando o seu like, deixando o seu compartilhamento, deixando também o seu comentário. Renato Paiva tem dor de cabeça para montar mais uma vez esse Botafogo, principalmente na zaga, né? Por conta de lesões do Jair, lesão do Bastos. É complicado a situação do Botafogo nesse momento, principalmente na parte defensiva. Vem tomando muitos gols, não vem conseguindo ganhar jogos, nos últimos 8 jogos só 2 vitórias, então tá complicado e amanhã é o dia de virar essa chave. Sem mais delongas, vamos para as informações do mais tradicional, beleza? O Botafogo treinou hoje na tarde, o último treino antes desse clássico, visando o jogo de amanhã, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu sou muito sucinto. As primeiras 10 rodadas são muito importantes e as últimas 10 também. O Botafogo, que quer lutar, segundo o próprio John Textor, novamente pelo título do Campeonato Brasileiro, precisa vencer os jogos, principalmente dentro de casa. O Botafogo tem uma vitória e um empate
nesse Campeonato Brasileiro jogando dentro de casa, né? Venceu a equipe do Juventude por 2-0, também acabou ali empatando com o São Paulo, tendo muita dificuldade também, mas conseguiu um empate já aos 39 minutos. Então é um Botafogo que precisa voltar a ser o Botafogo da temporada passada. Renato Paiva falou que esse Botafogo morreu da temporada passada, hoje é um novo Botafogo. Eu entendo que é uma nova temporada, mas tem que pegar o que é de bom e jogar o que não jogar fora o que não presta, beleza. Mas não dá para pegar um projeto, um trabalho que estava consolidado e jogar tudo fora. Precisa ver o que dava certo com os jogadores na temporada passada para continuar se repetindo dentro dessa temporada. E aí, o Botafogo visando isso, o próprio Textor visando isso, fechou um negócio muito interessante visando a alta performance e plena recuperação dos atletas. O Botafogo oficializou nessa sexta-feira um acordo de patrocínio com a Ox Câmeras Hiperbáricas, referências em desenvolvimento, fabricação e fornecimento de soluções e oxigenoterapia. A empresa fornecerá a tecnologia até o fim de 2025, tanto para o CT Lonier quanto para o estádio Newton Santos, e terá a sua marca estampada na camisa dos jogadores a partir já de amanhã no Clássico Vovô contra o Fluminense. Isso, o Botafogo de fato o próprio Tairo Arruda, dentro de uma entrevista, fala que esse ano é o ano de infraestrutura. É o ano do Botafogo olhar para a sua infraestrutura de CT, pensar no novo estádio com menor capacidade para conseguir ter os shows no estádio Newton Santos, ter essa receita e continuar tendo jogos dentro da sua casa. E essa parceria é muito interessante. Outros clubes aqui do futebol brasileiro também já fechou uma parceria muito parecida com essa. O próprio Corinthians tem essa parceria também. Então é muito legal, né? De ver jogadores como o próprio Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar. Eles utilizam muito isso dentro da sua própria casa, né? Fazendo aquela recuperação para estar 100% para a sequência dos jogos. Então é muito legal a gente ver também o Botafogo nesse momento fazendo esse tipo de movimento. Então, mais um negócio fechado visando o bem-estar dos jogadores e uma recuperação mais rápida dentro do próprio CT. A gente teve a oportunidade de estar no Espaço Lonier nesse ano de 2025, no início ali do trabalho do Renato Paiva. É totalmente diferente do que era em outros anos. O Botafogo vem se preparando, vem cada vez mais se reforçando dentro da sua própria infraestrutura. Então, mais um negócio fechado aí pelo John Textor, beleza? Seguindo aqui, falando sobre caso de polícia, um assunto muito sério. A gente ontem trouxe essa informação sobre o print vazado do número do Textor. E aí foi uma sequência de torcedores ali até cobrar o Textor e também pedir a saída do técnico Renato Paiva. E esse caso virou de polícia, está nas mãos da polícia. Segundo o Hiltz, a mesma foi acionada devido ao vazamento do número do telefone do pessoal de Dom Textor. O acionista da SAF do Botafogo teve que trocar a sua linha telefônica. E isso vem repercutindo na imprensa internacional, tá? Isso está repercutindo na imprensa internacional. Isso não pega nada bem para o Botafogo. Eu não vejo que precisava disso, de acabar espalhando aí o número do Textor na internet, né? E após esse vazamento ele teve que trocar a sua linha telefônica e agora o caso está nas mãos da polícia. O vazamento ocorreu após a derrota para o Estudiantes pela terceira rodada da Libertadores da América, onde diversos torcedores passaram a enviar mensagem, como eu disse, pedindo a saída, a demissão do técnico Renato Paiva e fazendo críticas e reclamação, então, de descontentamento com o trabalho até aqui do português. O Botafogo e o Textor não quiseram se pronunciar de forma oficial. De acordo com a Hiltz, fontes mais próximas ao caso afirmaram que a origem do vazamento permanece desconhecida e que o assunto está nas mãos, como eu disse, da polícia, né? Então, é um momento difícil, é um momento delicado que o Botafogo vem passando, é o momento de se fechar, é o momento do grupo se fechar, é o momento do grupo responder dentro de campo. É claro que não é momento de histeria, estamos de fato no início do Campeonato Brasileiro, mas como eu disse,
Já é a terceira rodada da Libertadores. O Botafogo agora vai ter 2 jogos em casa contra a Laú e contra o Estudiantes. São jogos pro Botafogo pontuar. Se pensa em voltar a uma final de Libertadores, se pensa voltar a ser campeão da América, precisa corresponder dentro de campo. A gente vê os rivais, por exemplo, o Palmeiras ganhando as 3 dentro da Libertadores, sendo líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa ter constância também. Contratado com grande expectativa para reforçar o ataque do Atlético Mineiro, Júnior Santos ainda não conseguiu apresentar o futebol que o consagrou no Botafogo. Sem uma sequência regular de jogos e sem grande impacto nas partidas que disputou, o atacante começa a ser alvo de críticas de parte da torcida atleticana. A desconfiança sobre Júnior Santos não é de hoje. Muitos torcedores do Galo ainda guardam mágoas da final da Libertadores de 2024, quando o atacante, então no Botafogo, teve atuação decisiva que garantiu o título para o alvinegro carioca justamente em cima do Atlético. Esse episódio ainda ecoa entre os atleticanos, fazendo com que a identificação entre jogador e torcida seja mais difícil. Apesar de ter chegado com status de grande contratação, Júnior Santos não conseguiu emplacar uma sequência positiva com a camisa do Galo. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a saudade do atacante é evidente entre os botafoguenses. Nas redes sociais, a torcida do Botafogo pede a volta do jogador, que se tornou o maior artilheiro da história da Libertadores pelo clube. Aspas para os torcedores. Hoje o Júnior Santos faz bastante falta nesse ataque do Glorioso. Com a saída do Luiz Henrique e do Almada, ele seria titular fácil e ajudaria muito ao lado do Igor Jesus, comentou um torcedor nas redes sociais. Outro botafoguense foi ainda mais direto. A diretoria do Botafogo errou em vender o Júnior Santos. O cara nasceu para jogar no Glorioso. Já que ninguém quer ele no Atlético, podem mandar ele de volta para cá. Júnior Santos assinou contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2028. Sua multa rescisória é estimada em cerca de 6 milhões de euros. No entanto, diante do cenário atual, seu futuro em Belo Horizonte já começa a ser tema de debate entre torcida e imprensa. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. Você aprovaria um possível retorno do atacante Júnior Santos ao Glorioso? Coloque sua opinião nos comentários, nós gostaríamos muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado aqui no canal, porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Glorioso.